O que você acha quando um título desse está falando de quê? O berçário do Espírito Santo. Está falando sobre a igreja, que o melhor lugar para uma criança estar é num culto, e o culto é o berçário do Espírito Santo. E o que eu aprendi naquele livro, eu vou tentar passar para vocês em maio, mês da família, mas eu queria mostrar para você o valor que tem de você estar reunido em família, num culto público. Você vem para o culto, você que tem filhos, pega os seus filhos e reúne ao seu lado para prestar um culto ao Deus da família. Aí o livro diz que ninguém ensina o que é culto definindo o culto. A gente ensina o que é culto cultuando. O seu filho está vendo como que você cultua, como que você louva, está vendo o seu compromisso com o culto, o seu compromisso com o horário. Tudo isso é uma pregação. E o livro é exponencial, o berçário do Espírito Santo. Eu li esse livro, mexeu comigo. E a gente vai aprender um pouquinho mais no próximo mês, permitindo Deus. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Marcos 16. Nós vamos combinar o seguinte: vou trazer uma reflexão breve. Depois da reflexão, a gente participa do teatro. Os irmãos do teatro podem ficar assim, já alertados, que daqui a pouquinho vocês vão assumir a liderança aqui, tá bom? Marcos 16, abra a Bíblia aí, por favor. Eu vou combinar com você o seguinte, eu não vou ler o texto agora, uma vez que em cada ponto a gente vai ler o bloco que aponta para o ponto. Para a gente ganhar tempo, a gente vai lendo na medida que eu vou explicando o capítulo 16. Eu queria conversar com você sobre a grandeza da Páscoa. Eu preguei agora na última sexta-feira, lá na terceira igreja de Alto Jequitibá, a igreja dos Tavares, e nós fomos muito abençoados ali pela ministração. Tínhamos 7 pastores, cada um ministrou sobre uma palavra da cruz, eu ministrei sobre uma. Mas eu queria destacar para você o seguinte: quando foi anunciado o nascimento de Cristo, o nascimento de Cristo foi anunciado pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos reis. O nascimento de Cristo foi anunciado até pelo universo cósmico. A estrela apontava onde Cristo nascera. Os pastores seguiram para encontrar onde Cristo estava. Mas quando foi falar da morte de Jesus, ninguém falou mais da morte de Cristo do que ele mesmo. Quando vai falar da morte, o Senhor Jesus é o seu principal pregador. E ele começa a anunciar que ele vai morrer e ressuscitar. Esta mensagem fica tão inculcada, e ela não encontra os corações muito abertos para recebê-la, porque Pedro imediatamente disse assim: Senhor, não, vamos conversar de outra coisa, isso de modo nenhum vai acontecer ao Senhor. Vamos falar de vida, o Senhor está falando de morte. Não é gostoso falar desse assunto, não é verdade? Mas, irmãos, falar da morte de Cristo é essencial. Isso é Páscoa. Vocês se lembram que no Antigo Testamento Deus deu uma ordem: vocês vão matar um animal, vão pegar o sangue e passar no umbral da porta. O anjo da morte vai passar. Se vê o sangue, não mata. Se vê o sangue, é vida. Tem sangue no umbral? Então a família vive. Não tem o sangue, a morte do primogênito vai acontecer. O que aquele sangue simbolizava? Pela morte de um animal, alguém foi poupado da morte. Aquilo apontava então para a obra redentora de Cristo. A morte de Cristo poupa a gente da morte. A morte de Cristo traz vida para a gente. Só que Paulo vai falar que o ponto mais importante não é a morte. Paulo vai dizer que de toda a obra de Cristo, a coisa mais importante, ele diz que é a ressurreição. Porque se Cristo morre e fica morto, não adiantou nada ele ter morrido. Se Cristo morre
e fica morto, não adiantou nada ter nascido. Mas se Cristo morre e ressuscita, valeu tudo o que ele fez. Então Paulo diz que quando Cristo ressuscita dos mortos, é um carimbo de validade de todo o ministério dele. Quando ele sai daquele túmulo, é como se Deus desse um carimbo dizendo o seguinte: valeu tudo o que você fez. Aí Paulo vai dizer que ele foi o primeiro a ressuscitar, porque aí vai depois um punhado de nós junto atrás. Já foram? Gente que já passou por essa história? Somos nós e aqueles que ainda nascerão e viverão se Cristo ainda não voltar. Mas a ressurreição é o ponto-chave. E interessante que Marcos, irmãos, é um evangelho curto, é o menor evangelho, 16 capítulos, né? Esses 16 capítulos aqui de Marcos, eles são sucintos, é o primeiro evangelho a ser escrito. E o que eu queria chamar a sua atenção é que Marcos vai fazer uma conclusão. De tudo que ele falou, ele vai apontar nesse capítulo 16 sobre a ressurreição de Cristo. Ele vai contar como foi essa ressurreição. Aí eu vou mostrar para vocês sobre essa grandeza, irmãos, porque a gente vai ver um teatro daqui a pouco. O teatro tem o título Indulto da Páscoa, né? Indulto é a absolvição, é o perdão, é a desculpa, é você poupar a vida de alguém. Você vai ver isso daqui a pouco, acontecendo aqui no teatro. Eu queria destacar com vocês brevemente sobre essa grandeza, algumas coisas. Primeiro, vejam comigo do verso 1 ao verso 3, a grande bondade de Deus. Versos 1 ao verso 3. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Irmãos, as mulheres vão ao túmulo para ungir Jesus. Este era um ritual que acontecia quando alguém morria. Você passava alguns ingredientes no corpo para que a decomposição do corpo fosse menos pior, o cheiro fosse menos pior, fosse mais facilitado. Você percebe que em João 12 diz que Maria ungiu Jesus enquanto estava vivo. E quando Maria unge Jesus vivo, Jesus falou assim: ela antecipou a minha morte. Ela resolveu fazer enquanto Jesus estava vivo. Aqui Jesus já morreu, as mulheres vão ao túmulo para fazer isso. Mas o interessante, irmãos, é que elas, ao irem ao túmulo, vocês percebam aqui no verso 3, que elas dizem assim: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas não perguntam assim: como nós removeremos a pedra? Elas perguntam: quem removerá a pedra? Essa pedra era grande, pesada, exatamente para permitir a segurança do corpo morto. E elas estão com uma preocupação: quem vai remover a pedra? E a gente sabe, à luz do texto bíblico, que a resposta veio do céu. Quem removeu a pedra foi o próprio Deus. Elas perguntaram e o próprio Deus deu a resposta em removendo a pedra. Elas chegam lá, o corpo não está mais lá. Agora, a segunda grandeza da Páscoa está a partir do verso 4. Olha a grande descoberta que elas fazem. O verso 4 diz assim: e olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Aqui é a grande descoberta. Elas vão ao túmulo para encontrar um corpo, mas elas chegam ao túmulo e encontram um anjo. Elas vão ao túmulo para encontrar um corpo em decomposição, mas elas vão lá e encontram um túmulo vazio e alguém vivo assentado sobre a pedra. Qual que é a grande descoberta? É que o túmulo está vazio. Ô irmãos, você pode ir a Jerusalém, você vai visitar onde Davi foi sepultado, onde Abraão foi sepultado,
por exemplo, na capela de Maquipela. Você vai encontrar onde os ossos de José do Egito estão. Você lembra que quando saíram do Egito, Moisés levou a ossada dele junto com ele? Você vai encontrar tudo isso. Mas quando você vai ao túmulo de Cristo, tem uma mensagem: não há osso, não há veste, não há vestígio. Você sabe que do corpo humano, a última coisa que se decompõe é o cabelo. A última coisa. Dizem que cabelo leva dezenas de anos para decompor. Demora mais do que os ossos. Você pode ir ao túmulo de Jesus, que você não vai encontrar os cabelos em decomposição, você não vai encontrar. Você vai encontrar uma mensagem: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Isso é interessante, irmãos, porque todos os homens da Bíblia morreram, todos os personagens morreram, todos ficaram mortos. Só no túmulo de Jesus que há essa mensagem: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Isso é glorioso, isso é uma grande descoberta. Mas a terceira verdade que eu quero destacar, olhem para vocês perceberem a partir do verso 6, o grande anúncio. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinha posto, mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Olha o grande anúncio: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele não está aqui. A partir do verso 9, a gente vai ver as grandes aparições de Jesus. Ele vai aparecer primeiro a Maria Madalena. Olha o verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Às vezes eu acho que a igreja atual precisa aprender muito com Jesus. A igreja muitas vezes quer pôr para fora quem Cristo amou com tanta intensidade. Perceba que a primeira pessoa que Jesus vai aparecer é uma ex-endemoniada. A mulher era endemoniada. E Jesus sai do túmulo e a primeira pessoa que ele vai aparecer, é para uma ex-endemoniada. A igreja precisa entender essa mensagem, irmãos, que o Senhor Jesus veio para salvar o pecador, do qual eu sou o principal e você. Jesus veio para atrair, para chamar para si aqueles que a sociedade muitas vezes tem colocado para fora. Uma endemoniada, Jesus está dando o privilégio de ser a primeira que a vê. Mas ele vai ter um segundo momento, a partir do verso 12, ele vai aparecer os discípulos que estavam a caminho de Emaús. Depois disso, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam no campo, um caminho para o campo, e indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2, e eles não deram crédito. Aqui, irmãos, o Marcos está resumindo bastante, mas os discípulos saem tristes porque Jesus morreu. Eles pensaram: acabou, né? Você imagina o que significou ontem, o sábado, para os discípulos? Ontem um pastor pregou uma mensagem sobre o silêncio do céu. Sábado foi cruel. O assunto não é bom, mas só para você entender, quando a gente perde alguém que a gente ama, o dia mais difícil, sabe qual é o dia? É o dia seguinte. De todos os dias que você vai sofrer, o dia pior é o dia seguinte. No dia que você perde, o seu corpo tem para te poupar, o seu cérebro meio que anestesia você. O cérebro trabalha assim para poupar a gente. Mas no dia seguinte, rapaz, é cruel. Você vê a falta, você percebe a ausência, você percebe que não tem mais solução, está sepultado, não tem mais jeito. O sábado foi angustiante. Os discípulos pensaram: acabou tudo, e eles estão indo a caminho de Emaús, e diz o texto bíblico, se você olhar outra narrativa, que Jesus vai com eles no caminho. Indo com eles no caminho, Jesus narra a respeito de si mesmo. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. É o Senhor Jesus quem se revela a nós a caminho de Emaús, sabia? Tem muita gente sem esperança, vivendo a vida, sem nenhuma expectativa,
Mas quando Jesus entra na jornada da gente, Ele vai na direção errada com a gente, às vezes. Está caminho de Emaús, é direção errada. Ele vai na direção errada para nos levar de volta ao caminho certo. Quantas vezes Cristo já fez isso comigo? Já fez isso com você? De entrar na sua história, que às vezes pode ser errada, para te pegar e trazer de volta para o caminho certo. Louvado seja Deus, por Cristo Jesus. Mas Ele também vai aparecer aos 11, olha o verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Aqui é quando os discípulos estavam de portas trancadas. As mulheres são mais corajosas, né? Vocês percebem isso? As mulheres vão ao sepulcro para achar Jesus. Elas não estão com medo de muita coisa, não. Mas os homens estão de porta trancada e estão morrendo de medo. Porque o Senhor deles morreu, estão pensando, daqui a pouco os soldados romanos vão pegar a gente. A cruz que foi dele vai ser nossa. Eles estão com medo. Homem às vezes é meio medroso, né? E diz o texto bíblico que Jesus aparece, você lembra da história, 7 dias, e diz para Tomé, pode pôr o dedo aqui, Tomé. E Tomé crê, aí Jesus fala para Tomé uma verdade, né? Bem-aventurado todos aqueles que não viram e creram. Eu nunca vi, mas eu creio. Eu imagino que você nunca tenha visto a Jesus também, nunca tenha visto a Jesus. Mas apesar de não tê-lo visto, a gente pode crer. Eu não disse agora há pouco na ceia? Fé é uma exigência só de Deus. Eu nunca o vi, mas eu creio, como se eu tivesse visto. Isso é fé. Mas em quinto lugar, irmãos, você vai perceber a grande comissão. Olha a partir do verso 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, Jesus cumpre a missão e nos dá uma missão. Ele cumpre aquilo que o Pai lhe deu e diz, agora chegou a vez de vocês. Eu obedeci, agora é a vez de vocês obedecerem. Como que a gente obedece? Pregando, anunciando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Mas por último lugar, tem uma grande conclusão. Os versos 19 dizem assim, 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O Evangelho de Marcos termina. É o último verso do último capítulo. E termina como? Com a igreja anunciando o que Cristo fez. E enquanto a igreja anuncia o que Cristo fez, diz a Bíblia que os sinais iam acompanhando. É uma grande conclusão, que ainda estamos vivendo essa grande conclusão. O que a gente tem que fazer com a Páscoa? A gente não precisa de ficar pensando na Páscoa como o mundo pensa, irmãos. Eu tenho que comprar meu ovo. E eu tenho que arrumar uma promoção e ter meu ovo, dar um presente de ovo para o meu filho. Isso é uma mentalidade totalmente pós-cristã. Na Páscoa a gente tem que se lembrar que a gente precisa de contar o que Cristo fez. A comissão é minha e sua. Ele cumpriu a obra, ele diz, agora vai e cumpra. Você tem que passar isso para as pessoas. Por quê? Porque o anjo da morte poupou onde havia o sangue. Onde há o sangue? É quando a gente admite, assume que Cristo é meu Senhor e o Salvador da minha vida. Quando Ele é o Senhor e o Salvador da minha vida, o sangue está no umbral do meu coração. Eu sou poupado da morte eterna. Vamos participar do teatro? Os irmãos podem assumir.